Sejam bem-vindos à Terra 1 do Multiverso DC, eu sou o Fernando. Vamos falar aqui sobre vilões que o DCU precisa valorizar, trabalhar e transformá-los em protagonistas, assim como alguns heróis. Vamos falar aqui sobre... Vou falar sobre dois óbvios, vou colocar um terceiro como bônus, vou citar um ou outro também. Quero muito saber a opinião de vocês, mas todos os dias aqui tem dois vídeos, um de manhã às 7h45 e um entre as 7 às 8 da noite. De noite que eu posto, beleza? Caso você esteja chegando agora no canal, se inscreveu agora. A gente fala muito sobre a DC aqui em todas as mídias, mas a gente fala muito sobre cinema aqui também. E o ano que vem começa o Creature Commandos, né? A série animada da DC de 7 episódios, que começa a narrativa desse sonho aí de universo compartilhado, interconectado de 8 a 10 anos, beleza? Vamos lá. Existem alguns personagens, alguns vilões da DC, que eles são tão protagonistas quanto alguns heróis. Luthor, Coringa, às vezes o Darkseid, às vezes outros vilões. Porque esses personagens eles são enormes e eles são muito incríveis. Então, você tem que pegar e trabalhar eles de uma maneira digna, no qual você vai trazer vilões que vão muitas das vezes roubar a cena dos heróis. E são vilões muito famosos, são vilões muito com material base muito forte nos quadrinhos. Então você tem que trazer isso de uma maneira bem trabalhada. Muita gente pensa que o Coringa não vai aparecer no DCU, que ele tá saturado, enfim. Você tá muito enganado, né? O DCU é um universo compartilhado, interconectado, planejado, mapeado, enfim. Esses personagens, eles vão aparecer, eles são eles são as linhas de frente da marca DC Comics, né? Imagina só, você chegar no Zaslav, presta bem atenção. Imagina o James Gunn ou o Peter Safran chegando no Zaslav falando assim, olha, vamos fazer um universo compartilhado aqui. Só que eu não quero trabalhar o Coringa, eu vou trabalhar mais ou menos. O Zaslav vai olhar pra ele e falar, mas você tá maluco? Você é louco? Olha quanto de dinheiro o filme solo do Coringa, que é um filme aleatório, fez. Imagina o Coringa dentro de um universo planejado. Já imaginaram isso? E outro, você não pode deixar de trabalhar o melhor vilão dos quadrinhos, de todos os tempos. Você não pode fazer isso. É tipo você ter... Vou dar um exemplo, vai, bem grosseiro, aqui é tipo você ter o Messi no seu time e deixar ele no banco de reserva, não faz sentido, tá ligado? Então, é um negócio muito louco, assim, de você pensar que, tipo, esses vilões, eles precisam ser tão bem desenvolvidos quanto os heróis. O Coringa é assim, o Lex Luthor é assim. Então, o Luthor estar no primeiro filme de Superman é total compreensível por parte da construção do Homem de Aço e do núcleo de Metrópolis, enfim. E o Coringa, na minha opinião, ele deveria pelo menos fazer uma aparição em The Brave and the Bold. Pra você mostrar assim, ó, ele existe. Já mostra pra todo mundo, existe o Coringa, existe todo mundo. Tá ligado? Você citar alguns vilões, às vezes você falar, tipo, o Charada, não sei o que, tipo, o Pinguim existe não sei na onde. Então, esses personagens todos, eles já existem. Como existe a Bat-Família, existe o Coringa, existe a Arlequina, existe o Pinguim, o Charada, a Mulher Gata, eles existem. Então, você trazê-los no universo já é uma outra história. A fase do Morrison, por exemplo, o Coringa ele é meio um coadjuvantezão, mas quando ele aparece ele meio que rouba um pouco a cena, porque ele é o Coringa. Só que, como é uma adaptação e não 100% fiel à obra do Grant Morrison, da run do Grant Morrison, eles podem fazer uma parada diferente, tá ligado? Eles podem pegar e falar, beleza, vamos trazer aqui o Batmirim, Batmizunerar, mas tipo, vamos fazer coisas diferentes também, né? Tem vilões muito toscos também na fase do Morrison, que é tipo aquele vilão meio bucha de canhão, sabe? Tipo, que você vê assim, o próprio quadrinho Batman e Robin, né? Ele tem alguns desses vilões. Também tem o Jason Todd, né? Que aparece como um vilão no começo, assim. Eu penso que é o seguinte, o Lex e o Coringa, eles têm que ser alguns dos vilões melhores construídos. Tem alguns personagens que são, tipo, anti-heróis, tipo a Mulher Gato, né? Que é tipo uma anti-heroína. Ela pode começar como vilão, ela pode já começar como meio que uma... que vai transitando entre a aliada do Batman / vilã, com uma mulher que, tipo, já tá indo pelos interesses dela, a gente não sabe. Mas os heróis daqui, eles vão ter que ter grandes vilões, né? Por isso que é bom você comemorar que o Flash Reverso não foi utilizado no DCU, ele não apareceu. Então a chance de você colocar o Nemesis ali do Barry Allen, certo? O cara que odeia ali o Ebaltar e tal, que é importante pro Flash, ele é importante pra construção do Flash. Colocar o Sinestro, né, que é um vilão importante aí dos Lanternas Verdes. Tipo, a Circe na Mulher Maravilha. Eu sempre falo, né, a Circe é uma personagem incrível. Tipo, você tem que colocar ela em algum momento pra lutar com a Diana, enfim. Porque agora, veja bem, quando eles falam em liberar o total potencial da DC, eu entendo o porquê o James Gunn já começa um universo com os heróis que já existem. Tipo, o filme do Superman não é um filme de origem, igual eu falei, o The Brave and the Bold também não, muito pelo contrário, The Brave and the Bold é o filme que tem a Bat-Família. Então eles estão contando a primeira história ali da Bat-Família, as primeiras histórias. Então, você trazer o Hal e o John, por exemplo, você não precisa mostrar que o Hal foi, tipo, o Sinestro como Lanterna Verde primeiro treinando o Hal, aí depois você mostra tal, tipo, o John aparecendo, o Sinestro indo pro amarelo, tipo, não.
não coloca todos eles como eles já existem, certo? O Guy existe, o John existe, o Hal Jordan existe. Então esses personagens, eles existem, certo? Existem outros heróis, Moleque Gavião. E os vilões, Lex Luthor, Coringa, e um terceiro vilão que pra mim ele é uma incógnita, porque a gente não sabe se vai ser ele, que é o Darkseid. O Darkseid ele tem que ser tão protagonista quanto os heróis da Liga. Em questão de você talvez ter uma série do Quarto Mundo, talvez você ter, não sei, um filme do Quarto Mundo, talvez você ter uma parada ali que tipo, construa ele como um vilão, né? Então assim, o Darkseid ele é um personagem muito foda. E pra ele ser desenvolvido com o universo de DC, eu não sei se eles vão fazer isso ao longo dos 10 anos. Se ele vai ser o boss fight final, sabe? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Mas se ele for, ele tem que ser tão protagonista quanto os heróis. Ele tem que ter um tempo de tela, que a gente não sabe se vai ser uma série dos Novos Deuses, igual eu falei, mas uma parada que faça sentido. Que você traga ele e fala, ó, ele vai ser o grande vilão. Eu gostaria que fosse o Darkseid por conta do Quarto Mundo, certo? Por exemplo, você tem o Brainiac também, que é um vilão incrível. Trazer o Darkseid, você não traz só o Darkseid, você traz todo o Quarto Mundo de Jack Kirby, que é riquíssimo, é uma mitologia super rica. E pra você trabalhar isso, você trazer o Darkseid aqui no futuro, tipo, você tem que construir. Tem uma coisa que eu acho importante também sobre os vilões da DC, que é o seguinte, eles têm que ser trabalhados assim como os heróis, só que num contexto pra mostrar pra todo mundo que os vilões da DC eles têm um peso grande, que é o grande diferencial da DC pra qualquer outra editora, são os vilões. Os heróis por ser os maiores, lógico, mas os vilões são a grande carta na manga da DC pra falar assim, beleza, vocês não têm esses vilões aqui, não tem, não adianta questionar, brigar e falar, tem sim, não sei o que. Os vilões da DC são os melhores vilões dos quadrinhos. A DC precisa abusar desses personagens no cinema. Quando você pega um Slade Wilson, por exemplo, que ele é tipo muitas das vezes ele pode ser um anti-herói também, mas na maioria das vezes um vilão. Cara, você tem que mostrar que ele é um puta personagem incrível, entendeu? Então acho que a construção desses personagens depende dos heróis, depende dos personagens, depende do roteiro, depende de tudo que eles estão fazendo. Mas eu acredito que vão ter 2 vilões que acima dos outros eles vão roubar muito a cena, que é o Lex Luthor e o Coringa. Eu acho que esses 2 vão ser os vilões do DCU, assim, sabe? Até que venha, sei lá, um Darkseid, ou que venha um Mongul, ou que venha, sei lá, sabe? Um outro tipo de vilão aí, uma ameaça maior, cósmica. Esses 2 são os 2 personagens que eles vão, provavelmente, ter muito desenvolvimento no DCU. A gente sabe que o James Gunn, ele gosta de personagens que ninguém conhece, né? Então, na própria fase do Morrison, tem personagens ali que o grande público não faz ideia, certo? Batmirim, por exemplo. Mas ele vai trabalhar esses personagens? É provável que sim. Só que ele sabe que a DC precisa vender as suas Ferraris. Eu sempre falo isso aqui, né? Você pode ter uma fábrica de vários outros carros incríveis, sempre tem que estar inovando a sua marca, né? Fazendo novos modelos, enfim. Coringa e o Lex, vocês podem ter certeza que eles vão aparecer bastante no DCU e eles vão ser bem, tipo, presentes, assim, porque é tipo aqueles 2 vilões que você imagina um dia eles se encontrando pra montar, sei lá, uma Legião do Mal, sabe? Que é um negócio muito doido, assim, de você pensar. Pegar grupo de vilões, sabe? Isso é interessante. Esses são os vilões que eu acho que eles vão ser bem trabalhados. Você pode trazer vários outros, na verdade. Você pode trazer vários outros, tipo o Brainiac da vida. Você pode trazer, tipo, a própria galeria mais clássica do Batman pode aparecer aqui. De uma maneira mais, assim, colocada ali mais pra, tipo, antagonizar a Bat-família, por exemplo. Sabe? Tipo, isso é legal pra caramba, de você trazer personagens que você vai estar trazendo aqui não só pro Batman, né? E sim pro a Bat-família no todo. O Superman, você tem o Lex Luthor, você pode ter vários outros personagens como vilões do Superman no todo. Você trazer um Coringa assim mais Batman Arkham, mais Jack Nicholson, tal, mais Batman Animated Series mesmo, aquele Coringa bem canastrão, tal, que ele também é letal de várias maneiras, tal. Tem um episódio super sombrio do Batman, que eu acho que ele pega o Tim Drake e coloca um sorriso de palhaço. É sinistro pra caramba. E assim, esses personagens, esses vilões merecem uma atenção especial. Eu espero ver um Lex Luthor foda, espero ver um Coringa foda. Eles precisam fazer esses 2 personagens funcionar, porque pensa bem, o Batman e o Superman precisam ser incríveis. Eles precisam ser os maiores heróis do cinema junto com a Diana, ponto final. E aí depois você tem que trazer o Lex e o Coringa pra mostrar que, tipo, olha o quão incrível são esses personagens, porque eles também têm os maiores vilões desse universo, entende? Então, assim, por exemplo, a Arlequina já vai estar, ela já vai existir, provavelmente. Se ela já existe, então já coloca ela ali com Coringa, com outro Coringa, faz outra abordagem, depois joga ela pra Sereias de Gotham. É muito fácil trabalhar a Arlequina, muito fácil mesmo. Ela com o Coringa, mostra que eles já tiveram um lance ali, depois não tem mais, e aí você joga ela ali pra, junto com a Selena Kyle e com a Pamela, tipo, pra formarem a Sereias de Gotham, enfim, depois faz as aves de rapina ali direito, sabe? Põe outra Canário Negro, a Caçadora,
A Batgirl também. A Batfamília em si, tipo, já vai estar ali, né? Tipo, eles vão ir explorando aos poucos. Pode ser que tenha alguma série live action de algum personagem da Batfamília, mas eu gosto de pensar que esses dois vilões... precisam de um tratamento especial do DCU. Vão ter outros, né? A gente sabe, vão ter outros. Eu podia falar que o Exterminador... Igual eu falei, Sinestro, Flash Reverso, Darkseid, Brainiac, pode falar vários outros. Só que esses dois vilões eu sou muito exigente quanto a eles, porque eles precisam fazer dois personagens incríveis, certo? Eu espero que eles consigam construí-los. Pra mim, esses são os dois personagens, assim, chave em termos de antagonismo do DCU que eles precisam construir, porque eu acho que são os vilões os melhores do mundo, né? Então... basta uma construção legal do Lex, do Coringa. Acho que eles precisam roubar a cena no momento que eles aparecem. Os espectadores precisam gostar deles. Tá na hora de fazer um universo incrível do Superman, um Lex incrível, um Batman novo, que possa ser diferente do Pattinson, precisa ser, e um Coringa incrível. Mas deixa aqui embaixo nos comentários sua opinião, os seus 5 vilões. Coloca aí 5 vilões que você quer que o DCU... como que eu posso dizer? Que o DCU tome um cuidado especial, que eles desenvolvam melhor do que os outros, que eles trabalhem melhor do que os outros, que eles adaptem melhor do que os outros. 5 vilões, coloca 5 aí, os vilões preferidos da sua escolha aí. O DCU conseguir adaptar de uma maneira digna e que eles possam roubar as cenas e serem tão protagonistas quanto os heróis da liga, beleza? Deixa aí embaixo nos comentários sua opinião sobre tudo isso. Tamo junto, até a próxima.